a Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Empresarial, tem a honra de apresentar o webinar Transferências Internacionais de Dados do Brasil para o Exterior, Perspectivas, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Karen Klemp Franco, membro efetiva da Comissão de Direito Empresarial da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Muito obrigada, bom dia a todos, é um prazer tê-los conosco nessa manhã aqui no Brasil. Vamos falar sobre um tema bastante importante, afinal de contas, com a promulgação, a entrada em vigor no Brasil da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente começa a ter que se preocupar não somente com o uso dos dados pessoais de forma econômica dentro do território brasileiro, mas também dentro de uma economia globalizada, com o tráfego desses dados, né, para fora do Brasil e também a sua entrada. A nossa missão hoje aqui é passar para vocês como que nós estamos pensando, né, nós, comunidade jurídica, e também temos aqui a presença de uma diretora da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quais seriam as perspectivas para que as empresas consigam fazer essa transferência internacional do Brasil para o exterior de uma forma segura e que não impacte, né, indevidamente as atividades econômicas, porque a intenção da regulação da proteção de dados pessoais não é impedir que exista o uso dos dados pessoais, mas sim trazer alguns parâmetros, né, alguns princípios muito importantes para que isso ocorra com a maior transparência possível e com a maior informação e dentro né, de alguns parâmetros, controle dos titulares dos dados, que são aqueles a quem os dados se referem. A nossa LGPD é uma legislação moderna, ela espelha, né, principalmente o GDPR, que é o Regulamento Europeu, inclusive no que se refere às transferências internacionais de dados. Então, não obstante o Brasil não ser um país que necessariamente transfere tantos dados para o exterior, mas ele recebe muitos dados também, nós temos lá um capítulo inteiro da lei prevendo uma transferência internacional de dados dentro de alguns parâmetros que são muito parecidos com os que a gente tem na União Europeia. Então, existe uma previsão de adequação de uma decisão de que uma determinada jurisdição é adequada, tem o mesmo nível de proteção de dados pessoais do que a nossa jurisdição aqui no Brasil. Isso permitiria um livre fluxo de dados entre esses países, por exemplo. Existe a previsão de que as empresas usem cláusulas contratuais standards dentro dos seus contratos, que dão esse padrão mínimo de proteção, que aí permite os fluxos dentro desses contratos. Existe também a previsão na lei de regras contratuais para um determinado grupo econômico, que aí cobririam todas as transferências dentro do mesmo grupo econômico, né? E a gente tem também aí convenções internacionais ou acordos internacionais mais baseados aí em accountability, né? Onde, por exemplo, dentro da APEC, na Ásia e no Pacífico, a gente consegue que as empresas se adequem e se inscrevam, né? E se certifiquem. Então, a gente teria aí a questão da certificação, uma autoridade certificadora de que as empresas estão adequadas para que essas transferências internacionais ocorram. Para a gente debater todos esses assuntos, então, eu tenho um prazer enorme de ter aqui conosco e eu agradeço desde já a cada um de vocês pela disponibilidade de agenda. Então, a gente vai começar com a doutora Miriam Vima, que é a diretora da ANPD, da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Depois a gente vai passar a palavra para o Frederico Félix, que é o encarregado de proteção de dados da ZUP, que é uma empresa de tecnologia, uma plataforma de serviços financeiros. Em seguida, a gente vai ter a honra de escutar um pouco as questões sobre cláusulas dentro do grupo econômico com o Dr. Thomas Hannickel, que é um especialista em privacidade da BRF, que é uma empresa de alimentos. E, por último, a gente vai poder aproveitar toda a experiência internacional do Dr. Antônio Rocha, que é um especialista em privacidade da Prudential,
que é uma empresa de seguros. Ele é um advogado português, sediado em Londres. Então, dito isso, passo com muito, muito prazer a palavra para a doutora Vima, Miriam Vima. Bom dia a todos, boa tarde ao Antônio, que fala diretamente da Europa. Queria começar agradecendo enormemente o convite para participar desse evento, na pessoa da doutora Karen Klemp, que fez toda a arquitetura para que pudéssemos estar aqui reunidos hoje, e também de saudar os meus colegas de painel, Frederico, Thomas e Antônio, desde já antecipando que estou muito interessada e muito curiosa para ouvir as considerações de todos sobre esse tema que é tão instigante, né? E eu ressalto também aqui minha satisfação particular em falar sobre esse assunto, que é um assunto que me interessa muitíssimo já há vários anos. Então, nem todos sabem, mas antes de vir trabalhar na NPD, eu trabalhei durante alguns anos no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, cuidando de uma pauta de transformação digital, né? Transformação digital do governo e da economia, e todo mundo que estuda esse assunto sabe que um componente essencial da economia digital são os fluxos transnacionais de dados. Então, é um tema sobre o qual eu tenho debruçado já tem um certo tempo, enfim, que eu acho da maior importância e da maior relevância para a gente discutir. E tendo dito isso, também eu preciso fazer aqui a ressalva de que eu sei que existem muitas dúvidas e muita ansiedade, mas, ao mesmo tempo, a nossa lei entrou em vigor apenas em setembro do ano passado, ela fez agora 6 meses, mais ou menos, né? E a NPD foi criada apenas em novembro do ano passado, então a gente tem 5 meses incompletos e um tremendo trabalho para começar a estruturar o nosso arcabouço jurídico, regulatório, para, enfim, viabilizar que possa haver cumprimento da LGPD e que ela possa ser implementada em todos os diferentes setores da economia e do próprio governo. E, assim, muitos temas que são importantes, como é o tema das transferências internacionais, não foram ainda formalmente endereçados pela autoridade. Então, esse é realmente um momento em que nós estamos na NPD buscando compreender melhor o tema, buscando entender as especificidades de cada um dos diferentes mecanismos, e por isso eu já antecipo que talvez eu não tenha respostas, mas perguntas eu certamente terei, e que vai ser uma satisfação continuar aprofundando esse diálogo ao longo dos meses vindouros, né? Então, já para começar, eu queria falar um pouquinho sobre, enfim, por que falar sobre transferências internacionais no contexto de uma discussão sobre proteção de dados pessoais. E para falar sobre isso, eu acho que é importante, antes, dedicar um tempinho para falar sobre inovação e economia digital e as diferentes políticas públicas que têm sido construídas para lidar com esse tema aqui no Brasil, né? Então, a LGPD é fruto de um processo de 10 anos aí de discussão, entrou em vigor em 2018, mas, ao longo desse tempo, também ocorreram muitas iniciativas para discutir, para impulsionar políticas de transformação digital, né, por meio dos diferentes órgãos e entidades do poder público. Esse esforço, ele decorre de uma percepção que eu acho que hoje é cada vez mais compartilhada, de que a economia do futuro é uma economia digital, né, mais especificamente uma economia movida a dados. Tanto é que não se fala mais hoje na economia digital como sendo algo apartado da economia real, mas realmente uma evolução da economia tradicional, e isso é algo que a gente vivenciou com muita intensidade durante a pandemia, né? Em que a gente viu pequenos negócios se reinventando para ter serviços de delivery, de drive-thru, né? E também o aumento da importância das plataformas digitais, como, por exemplo, serviços de entrega de comida, serviços enfim, de distribuição de documentos, serviços de intermediação das mais variadas atividades econômicas. E todos esses fenômenos fazem parte desse processo de transformação digital, que às vezes se fala que é a quarta revolução industrial, ou que importaria numa indústria 4.0, mas também numa agricultura 4.0, enfim, são processos transformativos muito intensos que estão associados, de um lado, a esse fenômeno de Big Data, né, o aumento do volume, da variedade, da velocidade de coleta de dados pessoais, associados também a proliferação de dispositivos conectados e do incremento da conectividade de maneira mais ampla, né? Então, e além disso, tudo casado com o advento e a disseminação de tecnologias como computação em nuvem, 5G, né, e modelos de negócios baseados justamente no tratamento de dados pessoais. Então, quando a gente fala em transformação digital, isso não quer dizer pegar um modelo de negócios tradicional e injetar tecnologia nele, mas sim de realmente repensar os modelos de negócios, as relações sociais e o próprio funcionamento do governo, né, do poder público, à luz desses novos paradigmas, né, suscitados pela digitalização. E aqui no Brasil, essa reflexão se encontra em curso já tem bastante tempo, então tem muitos anos que a gente fala em governo digital, normalmente associado a políticas de
desburocratização, de incremento da eficiência, de inovação no setor público, e também se fala em estímulo à transformação digital da própria economia, por meio de políticas, por exemplo, de incentivo a empresas nascentes de base tecnológica, né? A gente tem aí o marco legal das startups, por exemplo, em discussão, mas também políticas no campo da educação, no campo da conectividade, e mesmo na dimensão internacional. E tudo isso eu trago assim, um pouquinho a título de contexto, para que fique muito claro e para que se possa compreender assim, a importância do ambiente jurídico quanto ao fluxo de dados e como isso impacta esse processo transformador pelo qual a gente está passando, né? Então, quando a gente fala em regras que dispõem sobre o fluxo de dados pessoais ou não pessoais, mas aqui estamos falando de dados pessoais em particular, isso tudo gera um impacto tremendo sobre o ecossistema de inovação, sobre o comércio exterior e sobre a economia digital de maneira mais ampla. E eu acho que, assim, tendo pavimentado um pouquinho esse contexto, é mais fácil agora falar sobre LGPD, né, e fica mais simples de compreender como a introdução de uma lei geral de proteção de dados produz impactos muito significativos para todo o país, né, que vivencia esse processo de transformação digital, seja no poder público, seja na esfera privada. Então, assim, de um lado, né, falar de um dos aspectos, né, é preciso reconhecer que o fluxo de dados, para além das fronteiras nacionais, é um componente essencial do comércio digital, né? E tanto que a gente vê hoje em fóruns como a OMC, por exemplo, uma discussão sobre digital trade versus e-commerce, tem toda uma questão terminológica sobre isso. O tema de transformação digital está presente em organizações como a OCDE, a Unesco, né, nos diferentes braços da Organização das Nações Unidas, né? E esse componente de fluxo transnacional de dados é essencial, seja para viabilizar os fluxos tradicionais de bens e serviços, seja como impulsionador de novos modelos de negócios baseados em dados. E aqui é importante também mencionar que transferência internacional não é um assunto só para as big techs, né, para as grandes empresas multinacionais, mas é um tema que está associado intimamente ao nosso cotidiano, né? Na hora que eu acesso uma rede social que tem um servidor de dados em outro país, na hora que eu faço uma compra numa plataforma digital que está no exterior, né? Na hora que eu, talvez uma pequena empresa, contrata uma solução de computação em nuvem, cujo data center está no outro país, tudo isso envolve transferências internacionais, e esse é, de fato, um componente essencial e inafastável da própria economia digital, e não é um assunto apenas restrito às grandes empresas de tecnologia, né? E nesse sentido, inclusive, existem estudos, né, que buscam correlacionar a intensidade e a facilidade de trocar dados entre países com esses fluxos globais de bens e serviços, né, com a abertura ou fechamento de um mercado a outros players, né? E em paralelo, eu acho que a clareza de regras quanto a esse tema é um elemento muito importante de competitividade, no sentido de que inspira mais confiança do consumidor, né, na medida em que ele tem ciência de onde os dados dele vão parar, para quais finalidades são utilizadas, né? E em paralelo, eu acho que aqui no caso brasileiro em particular, apesar das transferências internacionais serem um aspecto tão essencial do nosso dia a dia, né, dos diferentes modelos de negócios, sejam plataformas digitais, seja um pequeno salão de beleza, por exemplo, que usa um serviço de computação em nuvem, a gente tem que reconhecer também que a gente tem aqui uma legislação que é nova, né, e que traz uma dificuldade sem precedentes no contexto brasileiro, né? A gente não tem ainda uma jurisprudência consolidada, seja no nível administrativo, seja na esfera judicial, e nesse sentido a nossa legislação é muito diferente do contexto europeu, onde já se tem há 5 décadas, né, uma discussão sobre proteção de dados pessoais, e o próprio GDPR é a evolução de uma diretiva de 1995, né? Então já havia também ali um longo período de amadurecimento, inclusive em nível europeu, para além das experiências nacionais dos diferentes Estados-membros. E esse é um elemento que eu acho que gera uma dificuldade muito acentuada, especialmente para pequenas e médias empresas, que não têm nem equipe, nem expertise para lidar com questões muito complexas, né? Meu Deus, eu preciso agora, né, ter um binding corporate rule, será? Né? Será que precisa? Como é que eu faço para contratar um serviço de computação em nuvem que o dado está no exterior? Será que eu não posso mais? Eu tenho que tirar da internet os meus computadores? Então realmente, eu acho que a complexidade, a adaptação a essa lei, que enfim, a Karen falou corretamente, é uma lei moderna, uma lei alinhada a tendências internacionais, mas é uma lei difícil para a gente entender
inclusive em função da sua complexa inter-relação com outras normas já existentes no cenário brasileiro, sejam normas setoriais ligadas, por exemplo, ao setor financeiro, ao setor de saúde, ao setor de telecomunicações, sejam outras normas dotadas de transversalidade, como é o próprio Código de Defesa do Consumidor, como é a Lei Brasileira de Defesa da Concorrência, né? E eu acho que tudo isso é um pouquinho importante a gente compreender para começar a pensar sobre transferências internacionais. E falando especificamente sobre esse tema, né, a LGPD é uma lei que não busca impedir o fluxo de dados pessoais, mas é uma lei que busca assegurar o seu fluxo adequado, né? Então, reconhecendo que os dados pessoais são hoje um insumo para os mais variados modelos de negócios, é uma lei que busca viabilizar esses fluxos, mas mantendo um alto nível de proteção de dados pessoais, de acordo com os padrões estabelecidos pela própria legislação, amparado, né, em boas práticas internacionais. Então, o que a LGPD vem falar sobre transferências internacionais? E aqui a Karen já introduziu um pouquinho, eu vou falar um pouquinho mais, né? O que a lei fala é que quando você vai transferir um dado pessoal de um país para o outro, você tem que estar amparado numa hipótese autorizativa, né? Então, a nossa lei é uma lei que tem um paradigma ex ante de proteção, então você tem que, antes de tratar o dado, se assegurar de que haja uma base legal, e o mesmo vale para as transferências internacionais. E tem lá um capítulo na LGPD, que tem lá no artigo, acho que artigo 33, se não me engano, uma série de incisos, né, que dizem quando um dado pode ser transferido para outro país. E aqui, quem já olhou para o GDPR, para o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, vai encontrar muita familiaridade, porque os nossos mecanismos são essencialmente simétricos, né? A gente tem aqui um portfólio de mecanismos que incluem, em primeiro lugar, a hipótese de adequação, né? Então, a hipótese em que a ANPD reconhece a legislação de um outro país como sendo adequada, né? Coerente com os mesmos padrões de proteção que a LGPD traz, e a partir de um reconhecimento de adequação, os dados podem livremente fluir entre esses dois países, né? E depois uma série de outras hipóteses que estão baseadas na ideia de salvaguardas, né? Então, a gente tem mecanismos como cláusulas contratuais padrão, que são cláusulas que, enfim, são ferramentas de prateleira, digamos assim, né? São cláusulas que a própria ANPD elabora e que uma organização pode inserir nos seus contratos, quando ela quiser transferir dados, que passam a vincular ali as partes contratantes e que viabilizam que os dados sejam transferidos. Temos também a hipótese de cláusulas contratuais específicas para determinada transferência, então aqui uma autorização de caso concreto, né? As normas corporativas globais, então a ideia de cláusulas contratuais que vinculam empresas dentro de um mesmo conglomerado econômico e que viabilizam que esses dados sejam trocados. Além disso, a ideia de selos, certificados, códigos de conduta, e esse é um mecanismo muito interessante que enfim, no contexto europeu eu ouço dizer que é um pouquinho uma promessa não cumprida, talvez o Antônio possa nos trazer mais informações sobre isso, porque é um mecanismo essencialmente baseado numa lógica de accountability, de corregulação, por meio da qual as próprias entidades que desejam trocar dados se submetem a uma certificação ou se vinculam a um código de conduta e, com base nessa autovinculação, passam a poder trocar dados entre elas. E esse é um mecanismo que a Karen mencionou rapidamente, que a gente tem nos países da APEC, né, que tem o Cross-Border Privacy Rules, que é um mecanismo de certificação e tem uma lógica parecida com o antigo Privacy Shield, que viabilizava a transferência entre Estados Unidos e União Europeia, que recentemente foi derrubada pela decisão Schrems II. Né? Então, a LGPD traz uma série de mecanismos e entre eles está também a ideia de consentimento específico em destaque do titular de dados pessoais. Hoje, o cenário que a gente tem é que a LGPD está pendente ainda de regulamentação quanto a todos esses mecanismos. Ainda não temos Standard Contractual Clauses brasileiros, ainda não temos normas corporativas globais aprovadas e muito menos cláusulas contratuais específicas para determinada transferência aprovadas pela ANPD, e de fato estamos ainda trabalhando na expedição da regulamentação que vai viabilizar que esses mecanismos rendam frutos, e dessa maneira a gente tem um cenário que é um pouco difícil, porque hoje a única base legal auto-aplicável, digamos assim, é praticamente consentimento, que é uma base que talvez não seja adequada quando se trata de decisões de grande volume, né? Eu vou colocar meu data center no Brasil ou no Chile, né? Eu preciso pegar consentimento de cada um dos titulares, não parece muito factível, inclusive quando a gente pensa que consentimento é uma base legal que pressupõe a possibilidade de revogação pelo titular, né? Então a gente tem hoje, de fato, um cenário um pouquinho complexo quanto a transferências internacionais, e aqui eu acho que é importante mencionar que logo que a ANPD foi criada, a gente trabalhou em construir uma agenda regulatória, né, uma lista de normas que serão objeto de regulamentação nesse primeiro biênio,
E o tema das transferências internacionais foi incluído como um tema cujo processo regulatório formal se iniciará já no ano que vem, né? E eu acho que nesse momento, eu sei que muitas pessoas viram com uma certa preocupação, dizem, nossa, mas é só ano que vem, o que eu faço no meio desse tempo, né? Como é que eu lido com as transferências internacionais daqui até lá? Mas eu acho que é importante sinalizar que esse é um tema cuja complexidade requer que a gente se aprofunde antes de sair propondo normas e cláusulas contratuais padrão e consultas públicas, justamente porque é um tema que não trata apenas de questões que impactam para dentro, mas também que impactam para fora, e é necessário que haja um nível de articulação com autoridades de outros países e de compreensão dessas ferramentas, seus prós, seus contras, suas complexidades, né, para que a gente possa também tomar boas decisões aqui no Brasil. E eu acho que à medida que a gente está estudando esses temas, o que está muito claro para nós nesse momento é que a gente precisa de soluções que não ensejem em novos custos, que não importem uma complexidade adicional. O que a gente quer são soluções que sejam simples, que sejam o máximo possível de fácil implementação, soluções de prateleira, digamos assim, o que é necessário, inclusive, quando a gente pensa no grande volume de micro e pequenas empresas que fazem transferências internacionais cotidianamente e que não vão, obviamente, submeter à NPD contratos específicos para aprovação caso a caso, é uma coisa que não faz nenhum sentido e nós nem teríamos recursos humanos para lidar com demandas desse tipo. E nesse sentido, o que a gente tem olhado com bastante atenção é o mecanismo das cláusulas contratuais padrão, justamente por entender que é talvez a solução mais simples, né? E a gente vê que é, de fato, um mecanismo importante quando a gente observa que depois do julgamento Schrems II na União Europeia, todo mundo olhou imediatamente para as cláusulas contratuais padrão como uma válvula de escape para permitir as trocas entre União Europeia e Estados Unidos, depois que o Privacy Shield foi derrubado, né? Então, nesse momento, a gente está, de fato, fazendo um esforço, primeiro, de engajamento com os diferentes stakeholders que entendem desse negócio, que têm opiniões sobre o assunto, que têm estudos, e eu posso mencionar aqui, por exemplo, nossa interação forte com o CIPL, que é o Center for Information Policy Leadership, que é um think tank, que tem muitos documentos sobre isso, também com o Future Privacy Foundation, com a IAPP, e também com autoridades de outros países. A gente tem já um diálogo inicial estabelecido com várias autoridades e também com órgãos públicos de outros países que lidam com transferências internacionais, e estamos buscando realmente mapear, entender um pouquinho melhor esse cenário, entendendo que, de um lado, a gente tem todo o interesse em, no futuro, trabalhar para uma decisão de adequação com a União Europeia, mas que esse é um processo que demora um pouquinho. A União Europeia hoje acho que tem 13 ou 15 países apenas que são reconhecidos como adequados. Tem agora a discussão da adequação do Reino Unido, que é uma complicação também, que a gente está acompanhando com bastante atenção, mas que no meio tempo é preciso ter mecanismos que sejam céleres, que funcionam, que possam ser rapidamente incorporados pelas organizações brasileiras que queiram exportar dados, né? Então, eu acho que é um assunto que, de fato, requer um pouquinho mais de amadurecimento, e a gente tem realmente se preocupado em rascunhar primeiras versões dessas cláusulas contratuais padrão, e vamos, obviamente, seguir todo o processo regulatório, que inclui consulta pública, audiência pública, avaliação de impacto regulatório, além de outros mecanismos que a gente já tem adotado na NPD em termos de engajamento com os stakeholders de maneiras menos formais. Então, reuniões com especialistas, né, tomadas de subsídio, tudo isso a gente quer fazer, espera fazer o mais rápido possível para que no ano que vem a gente possa estar preparado para, enfim, ter uma boa regulamentação ou bons mecanismos já aí disponíveis para serem utilizados. E eu concluiria assim, falando que o nosso desafio nessa economia digital interconectada é, de fato, buscar essa interoperabilidade entre marcos jurídicos, porque realmente eu imagino o desafio para uma empresa que opera em 130 países com 130 leis diferentes, né? Isso não parece nem um pouquinho positivo em termos de custos ou de facilidade de fazer negócios, e eu acho que essa ideia de interoperabilidade de marcos globais de proteção de dados pessoais é, de fato, algo que a gente deve buscar alinhamento de conceitos, buscar alinhamento de mecanismos, né? Sempre tendo em vista essa ideia de criar mecanismos que sejam simples, que sejam céleres, né? Que facilitem que o Brasil participe desses fluxos globais de dados que caracterizam a nova economia digital. E já que eu não tenho aqui ainda respostas, eu tenho, por outro lado, perguntas, e eu queria deixar aqui aberto um pouquinho para a gente debater ou refletir, ou quem sabe os demais painelistas poderão falar um pouquinho a respeito. E as questões que eu me coloco são assim, dentre os vários mecanismos previstos pela LGPD, quais são talvez os mais urgentes, né? Quais que a gente deveria tratar primeiro?
e eu já falei aqui um pouquinho sobre cláusulas contratuais padrão, mas eu queria saber se essa minha suspeita está correta, né? Se esse é, de fato, o low-hanging fruit que a gente deveria perseguir no primeiro momento, né? E como essas regras impactam a capacidade de inovação das empresas brasileiras e sua inserção na economia digital. E a minha segunda pergunta diz respeito a esses mecanismos talvez subexplorados no contexto europeu, que são os mecanismos de certificação, códigos de conduta, né? Em que medida esses são mecanismos que a gente poderia explorar aqui no Brasil e de que maneira a gente pode vislumbrar sua implementação também para facilitar transferências internacionais, seja com a União Europeia, seja com outros países que não têm marcos jurídicos estilo GDPR, com os quais a gente também tem uma importante relação comercial. E com isso eu vou encerrar minha fala, acho que eu falei um monte, mas eu estou super curiosa para ouvir os demais, então, mais uma vez, muito obrigada, Karen. Muito obrigada, doutora Miriam. A gente tem aqui já algumas perguntas no chat, algumas pessoas preocupadas, né, com razão, com as sanções a partir de agosto, e principalmente uma pergunta, como implementar, então, agora essas transferências internacionais, já que a atividade continua, né, mesmo sem regulamentação. E, então, para isso que nós temos aqui o Frederico e Thomas na nossa live, passo a palavra para o Frederico Félix. Por favor, Frederico, conte como é que vocês estão fazendo na ZUP. Bom dia, Karen. Bom dia, pessoal. Bom dia aos participantes também. É uma tarefa ingrata, né, seguir a Miriam depois dessa aula que ela deu de transferência internacional, mas eu vou tentar passar um pouquinho da nossa experiência da ZUP não só como uma empresa de tecnologia, né, uma startup, mas também como empresa parte de um grupo de investimento internacional. Para quem não sabe, a ZUP ela faz parte do Grupo Móvel. Então, outras empresas do Grupo Móvel, né, a própria Simpla, que a gente aqui fez a inscrição, o iFood, entre outros, como o Play Kids. Então, a gente tem algumas empresas dentro do Grupo Móvel, cujo investidor principal é o Grupo Naspers. Então, a Naspers, ela, por exemplo, é dona também da OLX, da Tencent. Então, sempre tem uma troca de dados internacionais, principalmente a nível de RH, por exemplo, né? Mesmo que eu não preste serviços para as empresas de fora, eu tenho ali uma relação de controlador para controlador, por exemplo, para esse tipo de dado. Eu acho que a Miriam ela foi muito feliz, ela usou uma palavra muito boa, uma expressão muito boa que eu gostei, que é a parte de política internacional. Essa questão das transferências internacionais, ela tem uma carga política muito grande envolvida, né? Eu acho que um exemplo que ela trouxe aí foi a questão do Privacy Shield. Então, não tem como, até antes da gente falar um pouquinho do contexto da LGPD, eu acho importante a gente olhar para as experiências de fora, né? Nesse caso a GDPR, até para ver se a gente não comete os mesmos erros e tentar fazer os mesmos acertos. Então, é muito importante, assim como a gente olha em outros mecanismos, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um DPIA, um teste de legítimo interesse, então a gente sempre tenta buscar essas inspirações, ao passo que ainda não temos regulações específicas aqui no Brasil. Então, o Privacy Shield, ele é muito simbólico, né? Então, antes do caso que a Miriam citou, o Schrems 2, né? Então, existia essa troca de dados, né, entre empresas, principalmente ali da área europeia, do EEA, para os Estados Unidos. E apesar dos Estados Unidos não ter uma lei federal em relação à privacidade, né, Estados Unidos ele tem uma tradição de leis estaduais, assim como a gente tem o CCPA, tem algumas outras leis estaduais também. Você tinha esse Privacy Shield, que era um safe harbor, né? Então era um porto seguro que algumas empresas se apoiavam para fazer essa troca de informações, para exportar dados pessoais para outros países. Isso é muito relevante. Então, se a gente está principalmente falando em empresa do meio digital, hoje em dia, né? Então, a própria pandemia acelerou muito a transformação digital das empresas. Então, se hoje eu falo em serviço cloud, meus principais provedores estão, sim, nos Estados Unidos. Então, se eu quiser construir uma plataforma, eu vou usar uma AWS, eu vou usar um Google Cloud, eu vou usar uma Microsoft. Então, são plataformas, são infraestruturas de cloud que necessariamente eu tenho que exportar esses dados para os Estados Unidos. E o Schrems, né, o Max Schrems, que ele é um ativista, né, então ele questionou a validade do Privacy Shield, principalmente em razão de algumas práticas
da NSA, né? Então, a gente sabe que tem alguns atos, né? O Foreign Sovereignty Act, né? De surveillance também. Então, eles têm lá a Surveillance Act. Então, que a NSA tem... o governo ele tem algumas prerrogativas de pedir alguns dados. E aí, a Corte de Justiça Europeia entendeu, opa, peraí, isso aí está estranho, né? Como assim os dados eles estão realmente protegidos de inferências desse governo, dessa espionagem, dessa agência americana? E aí, no final das contas, esse safe harbor caiu. E aí, as empresas ficaram, e agora? O que a gente faz, né? Qual que é a alternativa? Vou usar consentimento? Como a Miriam me colocou, não me parece a melhor solução. Então, além de ter alguns problemas, né, de você atingir aquele patamar do livre, inequívoco, informado, você tem algumas questões de operacionalização técnica, acho que o Antônio pode até contar um pouquinho para a gente, né? Então, você, em termos técnicos, né, em termos de banco de dados, você operacionalizar uma revogação de consentimento, você tem que ter um nível de maturidade em termos de governança de dados muito grande. E isso não é a realidade de 99% das empresas, principalmente empresas brasileiras. A gente não tem essa tradição de governança de dados. O paradigma do mercado, qual que era? Era sempre acumular e acumular e acumular mais dados. Isso faz sentido até porque, ao receber uma rodada de investimento, o que o investidor vai olhar? Qual que é o tamanho da sua base? Você tem 7 milhões de usuários, você tem 10, você tem 15, isso aí entra na própria valuation da empresa. Então, a tendência é você ser data hunger, né? Então, fazer esse acúmulo. E quando você acumula, quando você está uma empresa ali de início, uma startup, é virtualmente impossível você operacionalizar essa governança de dados, né? Você tem que investir em soluções, em pessoas, em processos, treinamentos, e é complexo. E o mercado, até os próprios profissionais de mercado também não estão acostumados com esse nível de maturidade em termos de processo. Então, fica complicado a gente usar algumas soluções, alguns mecanismos. E aí, interessante que a decisão do Schrems II não invalidou as SCCs, né, Standard Contractual Clauses. Então, como a Miriam bem explicou, são cláusulas ali padrão que uma autoridade de dados, ela fornece para que eu possa incorporar dentro dos meus contratos. Isso aí é muito interessante, porque sempre foi algo comum. Então, por exemplo, quando você vai contratar uma empresa de fora, você é controlador para contratar um operador, por exemplo, quero usar um CRM, quero usar um Salesforce, um HubSpot, que seja, eles já têm aquilo embutido dentro das próprias políticas de privacidade ou dos próprios DPAs, os Data Processing Agreements, né, os termos de processamento de dados. Isso aí já é algo prática bem comum. E também a decisão do Schrems II foi muito interessante, que ela causou, né, um efeito da próprio Conselho Europeu rever algumas práticas. Então, a gente tinha cláusulas padrão, principalmente controller to controller, né? Então, entre agentes controladores e controller to processor, né? Então, controlador para o operador. E aí, a realidade nem sempre é essa. Então, por exemplo, a ZUP, ela é uma suboperadora. Então, vou utilizar um exemplo aqui bem básico, tá, gente? Então, por exemplo, o iFood está criando o banco do restaurante. Então, ali o dono do restaurante pode ser o titular, o iFood vai ser o controlador dos dados e a ZUP, fornecendo a tecnologia financeira, vai ser uma operadora. Mas aí no meio pode ter outra empresa que está fazendo intermediação, contratando a ZUP como suboperadora. Então, até o próprio Conselho Europeu reconheceu que a realidade ela é muito mais complexa que isso. Eu posso ter processor to processor, eu posso ter um processor to subprocessor. Então, a realidade, o mercado digital ele é muito mais complexo do que a realidade controlador-operador. Isso aí causa alguma dificuldade. Então, por exemplo, eu, uma empresa aqui, uma startup, uma empresa de tecnologia, vou contratar outra, eu já tenho ali aquelas cláusulas de prateleira. Então, eu já recebo aquilo pronto. Da mesma maneira, se eu for contratar uma outra empresa, dificilmente, por exemplo, eu vou conseguir impor determinadas cláusulas, por exemplo, para uma AWS, para um Google Cloud. Então, a gente já pensa, né? Então, como
como isso vai ser válido, né? Então, o que a AWS faz? O que a Amazon faz? Ela fala, olha, as minhas cláusulas são essas. Então, não importa o que o governo do Brasil falou, o que a Colômbia falou, o que X está falando, o país X está falando. Eu sou maior que esses países e eu vou seguir essas regras aqui. Então, você não pode me colocar essas regras. Então, é algo complexo também. E por que as Standard Contractual Clauses são mecanismos interessantes? Porque as cláusulas específicas passa-se por um certo momento de burocracia, né? Como assim? Então, eu vou ter que submeter a avaliação de uma autoridade sempre que eu precisar fazer uma transferência, parece inviável. As Binding Corporate Rules, que o Thomas vai falar, também tem um certo nível de dificuldade, até a nível de aprovação, elas são mais difíceis de serem aprovadas, você precisa de uma atuação mais efetiva, de um serviço profissional mais especializado, que nem sempre é a realidade da maioria das empresas. Por isso, essas cláusulas de prateleira, né, Standard Contractual Clauses, são interessantes. E aí, tem essa complexidade, né, de eu recebendo como processado, como um processor, né, como um operador de empresas de fora, e aí eu vou ter que me forçar, mesmo que não existisse LGPD, se eu quiser prestar serviço para uma empresa fora dessa, eu teria que adotar as mesmas práticas, eu teria que garantir algumas coisas. E essa decisão do Schrems II, e até essa revisão do próprio Conselho Europeu, é muito interessante. Fala, olha, não basta você ter essas cláusulas, amigão, você vai ter que, sim, olhar para a sua empresa e falar quais safeguards você tem aí para garantir, para cumprir esse contrato. Por quê? Porque você tem que ter accountability. Então, você tem que ter responsabilidade, você tem que prestar contas. O que isso significa na prática? Basicamente, você tem um programa de governança de privacidade de dados, que é tudo isso que a gente faz. A gente adota medidas de segurança, técnicas organizacionais, você adota medidas de governança de dados, de mapeamento, etc, etc. Então, mesmo não existindo, isso aí foi também um mecanismo de forçar. E aí, o outro desafio que a gente tem, né? Então, além da gente receber, uma empresa receber essas cláusulas, ter que cumpri-las, e mesmo assim, se eu for exportar dados, eu tenho que também observar aquele meu contratado, se ele também está fazendo isso. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer por meio de uma auditoria? Quais tipos de cláusulas que eu tenho que colocar? Como que eu vou ter accountability sobre isso? Então, são desafios que, assim como a Miriam, eu acho que eu tenho mais perguntas do que respostas sobre essas questões. Mas algo que não me escapa é a dificuldade na implementação disso, tanto do ponto de vista do controlador, que tem que fazer um certo nível de auditoria sobre quem está contratando, e isso, na prática, é algo extremamente desafiador, então você tem ali uma responsabilidade, assim como se eu estiver contratando um processor, né, um operador, como que eu vou garantir isso para ele? E eu, como processor, como operador, como que eu vou dar garantias ao meu controlador sobre exercício de direitos dos titulares, sobre medidas que eu estou tomando para proteger esses dados, senão eu nem vou conseguir fazer negócios a nível internacional. Então, eu acho que essas questões, elas são, apesar de ser bem útil, né, essas cláusulas padrão, elas têm um certo nível de desafio de implementação prática. Assim como todas as outras, né? Tirando a decisão de adequação, que me parece a mais fácil, né? É o caminho mais simples nesse caso, mais simples do nível de empresa, mas para o governo não é simples, porque tem toda essa questão internacional. Hoje o nosso governo pode estar alinhado com o governo americano e falar, não, eu acho que essa sua lei de surveillance, ela não atrapalha em nada o seu nível de proteção de dados, você está ótimo do jeito que você está, então eu acho que você está adequado. Ou a gente pode seguir a linha europeia e falar, não, eu acho que nesse nível aí a gente não precisa, você precisa fazer mais do que simplesmente Privacy Shield. Então é uma questão também que passa tanto nessa política internacional como essa questão de implementação prática. Muito obrigada, Frederico. Acho que foi bem interessante, quer dizer, muito além da gente colocar cláusulas de regresso, né, de limitação de responsabilidade, em algum lugar na cadeia você vai ser o responsável, né? E aí, como é que fica? Exatamente. Então, e pensar nas decisões de adequação, você trouxe aqui o Schrems II, né?
muito ligado ao Privacy Shield. Lembrando que a gente já teve o Schrems 1 ligado ao Safe Harbor, né? Que caiu pelo mesmo motivo. A NSA, National Security Agency e tal. Eu não sei, me parece que essa experiência asiática, acho que o Antônio vai poder trazer um pouco disso, né, da APEC, nessa corregulação, como trouxe aí a doutora Miriam, e essa accountability, autovinculação, parece ser uma coisa bem interessante para o futuro, né? Dispensaria aí algumas due diligences e tal, mas vamos debater mais um pouco. Vamos escutar o Thomas aqui sobre as Binding Corporate Rules. Thomas, com você a palavra. Pessoal, obrigado pelo convite, doutora Karen, obrigado, OAB. Depois dessas duas aulas aí da doutora Miriam e do doutor Frederico, fiquei aqui com essa incumbência de falar um pouquinho sobre os Binding Corporate Rules, que são regras de interoperabilidade intragrupo, né? Então, só dando um contexto aqui, atualmente eu sou especialista responsável por essa questão de LGPD e também transferências internacionais na BRF SA, que é uma empresa que controla as marcas Sadia, Perdigão, Quali, dentre outras. Então, nós somos aí uma empresa global. Temos alguns desafios aí nesse sentido. A gente até brinca, né, durante o projeto de adequação da empresa que a gente está passando agora, a gente até brinca que a BRF é uma senhora de 85 anos, 86 agora, né, porque já fez aniversário, que está começando a usar o celular agora. Então, a gente tem aí uma série de desafios de uma empresa bem tradicional, com muita bagagem, né, já nesse cenário de transferências internacionais, nesse cenário que a gente está vivendo atualmente de, como bem colocou a doutora Miriam, né, de tecnologia, de startups e outras questões. Atualmente, a gente tem como forma de mitigação, né, de riscos, a gente adotou as cláusulas contratuais padrões na Europa. Então, por exemplo, na operação da Europa, a gente tem cláusulas contratuais padrão, porque, né, a gente tem uma série de empresas, né, e operações fora do Brasil, muito relacionadas a RH, porque a operação em si não é muito business to consumer, né, é mais business to business, mas nós temos aí mais de 100 mil colaboradores no mundo, então os dados pessoais, a gente é um controlador dos dados pessoais dos nossos funcionários, né? Meus dados também, incluindo nesse pool. E a gente agora está estudando a questão de adotar a cláusula, as chamadas Binding Corporate Rules, que são um conjunto de normas, falando de forma bem ampla aqui, conjuntos de normas que permitem a transferência de dados entre empresas do mesmo grupo. Então, são uma série de políticas, comprometimentos, regulações internas que a gente está estudando viabilizar isso, tanto da Europa para o Brasil, né, e outros países, quanto do Brasil para fora. Do Brasil para fora, como a doutora Miriam já bem adiantou, a gente ainda está um pouco ansioso e aguardando a regulamentação nesse sentido para verificar se há possibilidade de fazer isso de forma mais rápida e segura. Mas eu já, estudando o assunto, uma empresa com o tamanho, né, da própria BRF, muitas vezes, como a gente não tem a visualização de todos os sistemas, né, vamos dizer assim, porque a gente agora está fazendo a migração para 100% na nuvem, né? Então, praticamente todos os sistemas, a partir de agora, vão ter uma transferência internacional de dados, como o Frederico colocou. Então, como você operacionaliza toda essa situação, considerando que você tem que fazer transferências de dados de funcionários, principalmente, tanto de fora do Brasil para dentro, quanto de dentro do Brasil para fora. A gente tem alguns desafios muito grandes em legislações como na Turquia, por exemplo. Eu vou dar um exemplo da Turquia, que é uma legislação que adotou o consentimento como base legal
primária, e se você não tiver o consentimento, você tem pouquíssimas hipóteses de bases legais que você pode fazer transferência internacional. Então, isso causa uma grande dificuldade, né? A própria autoridade da Turquia ainda não se decidiu sobre o caso, então a gente tem apresentado subsídios na Turquia, a gente tem apresentado subsídios em outras legislações também para tentar ter uma clareza nesse assunto. O que a doutora Miriam conversou do diálogo da ANPD com a sociedade, eu acredito que é muito produtivo e muito acertada a decisão da ANPD de fazer esse tipo de troca, né? Porque a gente que tem aí interação com muitos países, né? Não só a Europa, né? Não só o GDPR, mas diversas outras legislações, a gente vê que em alguns casos o diálogo é muito limitado, e as opções que a gente tem de fazer esse tipo de implementação, no caso das BCRs, é muito complicado. Então, a gente tem estudado como fazer e, atualmente, a gente está criando as políticas que vão viabilizar essa transferência intragrupo, né? Então, a gente tem se baseado bastante no GDPR, né, que é onde a gente tem aí o maior número de informações disponíveis no momento, lá as decisões do Working Party in 29, toda a regulação já presente na Europa, principalmente se valendo aí de alguns subsídios das próprias autoridades nacionais. No nosso caso, a autoridade é a autoridade austríaca, né? Então a gente também está observando a legislação da Áustria, que é um pouco complexa também nesse sentido, tem alguns detalhes para além do GDPR, então temos essa dificuldade ainda também. Mas, no meu entendimento, né, no entendimento aqui, no processo de adequação que a gente está passando atualmente, a gente está realmente considerando as Binding Corporate Rules, porque com as cláusulas padrão, cláusulas contratuais padrão que a gente tem atualmente, a gente precisa aceitar aquelas cláusulas as is, né? As is. Então, como a gente tem muito detalhe, né, como o Frederico falou, a gente tem muita questão das próprias empresas, principalmente americanas, né? Fala, não, a gente não vai discutir esse contrato, a gente não vai fazer isso, a gente vai deixar isso no clause do jeito que está. Então, com as Binding Corporate Rules, a gente está vendo a possibilidade de uma maior flexibilidade, né, nesse assunto, mas claro que, dependendo de como for regulamentado isso pela ANPD, a gente vai ter que reestudar tudo isso novamente e talvez repensar até a transferência de Europa-Brasil, outros países Brasil, por conta, né, porque a maior operação da BRF atualmente, né, é o Brasil, né? A gente exporta muita coisa, a gente tem muitos funcionários, a maior parte da operação é a do Brasil. Então, muito assim, eu como os outros dois palestrantes também tenho muito mais perguntas, né? A gente aguarda ansiosamente maiores regulamentações nesse sentido, e falando aqui das perguntas da doutora Miriam sobre a questão dos mecanismos de certificação e código de conduta, eu acredito que se a gente conseguir, eu não sei, eu desconheço empresas brasileiras que fazem esse tipo de certificação, eu não sei se existem, né? Mas se a gente encontrar uma empresa, ainda que seja de fora do Brasil, que esteja disposta a criar algum tipo de certificação dentro do Brasil, ou o próprio IAPP, não sei, eu gosto muito da ideia de códigos de conduta, porque isso dá uma clareza do que a gente, como interno, né, como empresa, né, não escritórios de advocacia, etc., como pessoas de dentro do negócio, né, acho que o Frederico vai concordar aqui comigo, vai dar essa clareza do que a gente precisa fazer. Porque muitas vezes a gente, no processo de adequação, a doutora Karen participou muito comigo no projeto de adequação, a gente se depara com situações que a gente não sabe o que fazer. Então, a gente se vale do que a gente tem fora do Brasil. O quanto maior o nível de informação que a gente tiver da própria ANPD ou de outras empresas, né, que se disponham a fazer esse tipo de certificação dentro do Brasil, para mim vai ser
no caso, aqui eu estou dando minha opinião pessoal, não necessariamente é a opinião da BRF, tá, pessoal? Para mim vai ser muito mais fácil e muito mais claro, e eventualmente a gente vai até poder ter uma defesa maior no futuro, se tiver algum tipo de fiscalização, né? Como a própria NPD deve e pode fazer já desde já, né? E quando regulamentar isso, a gente vai ver isso de forma mais ampla, né? Então, eu acredito isso. Agora, em relação se as Standard Operating Clauses, Standard Clauses são boas ou não, eu não consigo responder agora no Brasil, mas a gente, fora do Brasil, por exemplo, para o tamanho da operação que a gente tem na BRF, não é a solução perfeita, mas é a solução que a gente tem atualmente, né? Então, até a gente conseguir criar as Binding Corporate Rules, a gente vai seguir com as Standard Clauses e tendo essa dificuldade toda da fiscalização, como o Frederico falou. A gente tem muita dificuldade de fazer fiscalização, principalmente fora do Brasil, né? Então, eu acho que é isso. Também para não tomar muito mais o tempo. Excelente, Thomas, muito interessante, inclusive o exemplo que você trouxe da Turquia, né? E eu acho que a gente está vendo aqui alguns hurdles, né? Algumas barreiras mesmo. Por exemplo, essa necessidade de auditoria, né? A certificação, a autorregulação tiraria, né? Isso do ombro daquele que está contratando. Exato. E talvez sem as tais SCCs a gente teria uma coisa muito mais leve, né? Um contrato mais leve, porque elas deixam um contrato bastante pesado. Não obstante o fato de elas não serem negociadas, né? Essa é a maior preocupação. Essa é a minha maior preocupação, na verdade, por isso o estudo que a gente tem feito sobre os Binding Corporate Rules, porque apesar de ser um conjunto de documentação muito maior e dá muito mais trabalho para a empresa, como a gente atua em muitos países, né? A ZUP, né? Acho que a Móvel deve ter bem esse problema, né, Frederico? A gente está realmente considerando esse assunto, mas atualmente a gente tem adotado o padrão GDPR e LGPD, que são parecidos, né? A LGPD até mais forte em alguns aspectos do que a GDPR para todo mundo. Mas, claro, quando houver a regulamentação específica, a gente vai precisar se adequar e vai precisar tomar essa decisão de forma clara, né? Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar. É interessante porque as normas corporativas globais fazem sentido para o seu grupo, né? Porque a gente está falando aí pela qualidade dos tráfegos de dados, né, que estão ocorrendo, faria sentido. Você tem mais dados, né, de colaboradores, um B2B muito intenso, mas quando o business começa a ficar um pouco mais diversificado, como trouxe aqui, né, o Frederico, elas solucionam uma parte do problema, porque fora do grupo, né, elas não te dão segurança nenhuma de transferência. E acho que talvez isso seja um dos motivos delas não serem tão populares, né, na União Europeia. Se você for ver a quantidade de normas ali que estão depositadas, né, e aprovadas pelas autoridades, não são muitas, né? Você conta tem nos aqui dedos. a ExxonMobil é uma, tem algumas outras Acho que o Antônio pode falar melhor. A Dell, tem algumas aqui, eu tenho visto. Tem algumas. Então, eu vou passar a palavra aí para o Antônio, que é o mais experiente de todos nós, talvez com exceção da doutora Miriam, que já trabalha aí nessa área de telecomunicações e dados há mais tempo, mas sofrendo aí com especificamente a regulação de proteção de dados pessoais, acho que é ele na pele. E tem até uma pergunta aqui bem interessante, Antônio, que o Antônio também é um especialista aí de tecnologia, assim como o Frederico também, e estão perguntando aqui se as certificações ISO, né, principalmente da família 27000, não substituiriam de alguma forma essas certificações, essas autorregulações. Então, passo a palavra para o Antônio. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, Antônio. Muito obrigado pelo convite e por me achar interessante. Eu, antes de tudo, diria que é preciso alguma humildade. Enfim, eu tenho talvez um pouco mais de experiência em certas áreas, mas de certeza absoluta que cada um de nós
das suas formas específicas, têm experiências que fazem de nós um bom grupo. E é assim que eu sempre, se calhar, começo muitas reuniões, porque um dos grandes desafios desta área é efetivamente nós conseguirmos pôr sempre à nossa frente uma perspectiva de diálogo, de colaboração, mas também de bastante humildade, porque simplesmente a parte legal e a parte técnica não são áreas fáceis, são áreas muito, muito técnicas mesmo, e depois são dois mundos que normalmente não falam muito bem um com o outro. Se alguém poderia dizer alguma coisa, seria algo semelhante como técnico é de Marte e nós estamos na Terra. E então é sempre muito útil mesmo termos uma perspectiva muito, muito humilde. Isso é mesmo muito importante para os profissionais desta área. Bem, indo então um pouco mais dentro do assunto. Primeiro que tudo quero agradecer bastante à Miriam pela liderança com que disse não vamos sair realmente fazendo escolhas muito rápidas, porque existem muitas consequências, mas muitas consequências, muitas das quais que não nos apercebemos quando estamos a fazer essas escolhas iniciais. E de uma perspectiva de uma autoridade, e eu já participei, já colaborei com uma, é mesmo um sítio muito difícil de se estar, e eu só posso pedir à comunidade toda no Brasil que ajudem e colaborem com a autoridade o mais possível, das mais diversas formas, porque a construção da comunidade depende muito da autoridade, e a autoridade também tem, enfim, certas limitações de budget, limitações de assuntos, de horas, de tudo e mais alguma coisa. De modo que é uma das posições mais difíceis e eu já sei que pela posição que a Miriam é uma pessoa muito corajosa, porque é mesmo, não é, não é para qualquer um. Pronto, indo então um pouco à área dos programas de compliance internacional. Talvez seja útil muito rapidamente dizer apenas que se pensarmos na vossa lei local, ela tem todo um conjunto de especificações, o que é um dado pessoal, o que são dados sensíveis, como é que eu posso justificar as razões pelas quais eu estou a processar estes dados, etc, etc, etc. Vocês já conhecem isso tudo. A seguir, vamos pegar em cada um desses pontos e vamos multiplicá-los na complexidade. Cada uma das leis noutros países pode e terá muitas vezes conceitos que são ou semelhantes ou diferentes. Muitas vezes, pela própria leitura da lei, não vamos perceber isso rapidamente. Inclusive temos de ter ajuda de advogados locais, muitas vezes, para perceber o que é que efetivamente certas disposições dizem. Ou seja, se formos a pensar que a maioria dos países, se calhar, nem tem lei de privacidade, ou que tem leis, vamos dizer, leis de marketing, leis de defesa de consumidor, leis de disto, daquilo e daquilo outro, rapidamente chegamos à conclusão que estamos a olhar para alguma coisa extremamente complexa, que não é fácil de obter informação sobre, e que depois tem outra perspectiva. Esta é só a perspectiva legal. Depois existe a perspectiva técnica, que é que efetivamente onde é que estes dados andam. O que é que andamos a fazer com eles, quem é que anda a fazer o quê com eles, baseado com que autorizações, e então pode ser muito complicado muito rapidamente, especialmente quando estamos a falar em escala. Ora, muitas pessoas às vezes caem no erro de
pensar, isto são empresas grandes. Não, é um erro. Empresas tecnologicamente maduras, ou seja, toda a empresa que hoje em dia tenha, vamos dizer, 3 ou 4 processos que envolvam bastante tecnologia, rapidamente se vê numa posição em que existe uma transferência de dados internacional. Essa transferência de dados internacional não é muito clara, para onde é que vai, com base em quê, e depois existem, efetivamente, alguns instrumentos legais para ajudar na parte de compliance com essa transferência, mas nós, como comunidade, também temos que ter a conversa difícil, que é, bem, grande parte destes instrumentos, o que eles fazem é criar um selo em que diz, isto está bom, vamos em frente. Mas, e isto nós temos mesmo que nos aperceber, estarmos a criar um selo, um contrato, isto ou aquilo, não quer dizer necessariamente que estamos a ser compliant. Compliance exige conhecimento e ação sobre algo. E eu tenho mesmo que ter um controle técnico sobre algo para poder dizer que estou a cumprir com a lei. Fazer um contrato simplesmente cria uma layer, a mais alta de todas, que diz eu estou compliant, mas se eu conseguir abrir esse contrato e olhar lá para dentro e ver o que é que se passa, muitas vezes o que se passa por baixo desse contrato não tem correspondência nenhuma com a realidade técnica dos dados e da forma como eles estão a ser usados. Então isto cria realmente desafios bastante grandes, porque como Miriam de certo sabe, a grande maioria, 99% das empresas, nós tentamos usar os dados da maneira mais compliant possível, mas muitas vezes isso pode não ser fácil ou possível, ou muitas vezes nem sabemos disso. E é esta a noção que eu penso que a maioria dos reguladores de dados à escala mundial já começaram a desenvolver, é que a importância que a privacidade supostamente tem em termos organizacionais tem efetivamente uma grande disparidade entre o que é que o regulador acha que é a nossa importância e depois a nossa importância efetiva dentro de uma empresa. E nós também precisamos de ajuda, não são só os reguladores. Nós também não estamos numa posição fácil quando temos que nos bater contra, vamos dizer, um Chief Marketing Officer ou até o CEO da própria empresa, dizendo que, olha, temos aqui uma operação de 40 ou 50 milhões de cloud, vamos parar isto tudo, só porque que esta parte não está exatamente como deveria ser. Vamos parar isto tudo agora, vamos deitar 10 milhões fora, simplesmente porque sim. Essa conversa não vai correr bem. E são estas realidades, vamos dizer, mais operacionais que por vezes temos. Eu penso que já foi falado bastante sobre a parte legal, de modo que eu não vou ocupar o vosso tempo mais com isso. Eu vou trazer um pouco mais a perspectiva técnica que também já foi referida pelo Frederico. Efetivamente, a governança de dados está intimamente ligada a todo o possível controle de privacidade que possa existir. A minha regra é sempre uma empresa tecnologicamente madura em termos de ser avançada, vai ter sempre um controle bastante considerável dos dados, e isso é ótimo, no sentido em que, havendo muito controle, também existe muita responsabilidade. Mas isso também cria os seus próprios desafios. Agora, a grande maioria das empresas não está aí. A grande maioria das empresas ou das duas ou são demasiado novas ou estão num setor bastante específico, mas ainda trabalham os dados de uma forma mais antiquada.
ou seja, existem muitas divisões entre departamentos, entre países, e nesse sentido, ser velho até pode ser bom, porque quer dizer que os dados estão mais ou menos controlados, estão em certos sítios, só são usados para determinadas funções, e isso, de um ponto de vista de ser compliant, é ótimo. Ser velho pode ser muito bom, às vezes. Depois, do outro lado, existem efetivamente empresas muito evoluídas que, como é dizer, as arquiteturas de dados que são usadas, eu diria que a lei não foi realmente feita, as leis originais, há 10 anos, não foram feitas realmente a pensar em novas realidades como a nuvem, hum, transferências usando AI, aplicações que falam umas com as outras em de determinadas formas. Enfim, nós temos que perceber que a tecnologia avança muito mais rapidamente, a uma velocidade muito superior à velocidade da própria lei. E então existe aqui efetivamente um grande gap entre o que é permitido e o que a lei acha que deveria ser possível. E este gap é onde nós nos encontramos. A perspectiva do regulador, se calhar, que pode ser mais útil, é efetivamente também perceber de todo um conjunto de atividades que a empresa faz, se existe efetivamente um respeito pelos dados, e que de forma é que às vezes certos processos precisam de ser realizados para que a empresa também consiga estar no mercado global e concorrer nesse mesmo mercado. Um, eu diria que uma das partes mais importantes, que eventualmente pode ser interessante falar, mas depois deixo isso também à Karen, é que neste momento já estamos numa fase tão avançada que estamos a falar de motores de inteligência artificial para gerir a parte de compliance de dados. Um, e isto já está a ser vendido quase como um produto final hoje em dia. De modo que, só para termos a noção realmente da diferença e do gap que existe entre leis que foram pensadas há 15 anos e hum, a parte operacional do hoje em dia, não é? Do que as empresas fazem, de criar não só um motor de inteligência artificial, mas um conjunto de motores de inteligência artificial que depois se aplicam sobre os dados e inclusive permitem com que a compliance seja bastante mais avançada e efectiva sobre os dados físicos, não sobre os dados que estão referenciados nos contratos, mas cujos contratos não têm qualquer correspondência física com a realidade da transferência. Eu penso que vou parar por aqui para não gastar muito mais tempo e também para dar à Karen alguma oportunidade de reinar. Muito obrigada, Antônio. Acho que foi bastante interessante, talvez até um pouco assustador, né? Você trazer essa perspectiva, lembrar a gente aí de que o direito está sempre correndo atrás da tecnologia e que a gente tem uma realidade a lidar aí de inteligência artificial em nuvem que não foi pensada mesmo, né? Quando do desenvolvimento dessa legislação. Temos aí até recentemente um artigo, né, que você dividiu ali nos grupos de discussão de um dos pais do GDPR falando isso mesmo, né, que a lei ela já está defasada em relação a isso. E aí, enfim, acho que a gente vai ter que pensar um pouco mais e trazer um pouco mais a técnica, né, para a implementação do dia a dia, para ver se a gente consegue suprir, né? É uma tecla aí que realmente o Antônio bate todas as vezes, né? Unir o legal ao tech. E Eu eu, só para responder àquela pergunta do ISO, sim, os ISOs são uma boa
uma boa forma de, vamos dizer, ter uma framework comum a nível global, e inclusive pôr departamentos diferentes a falar da mesma forma. Todavia, nós também temos que perceber os ISOs como instrumento que são, ou seja, um instrumento de standard global que muitas das vezes não tem por objetivo efetivamente fazer um controle absoluto de como os dados são efetivamente tratados. Temos que ver pelo que é, não é? Mas sim, podem ser uma ótima solução, embora existam depois outras, vamos dizer, frameworks mais regionais, e que uma das quais penso que o Brasil poderá ter efetivamente uma liderança bastante forte, que seria, por exemplo, uma framework de troca de dados dentro de toda a América Latina. Penso que seria uma ideia bastante interessante para o Brasil explorar, como líder tecnológico da área. Excelente. Eu não sei se a doutora Miriam gostaria de, enfim, participar, perguntar alguma coisa. Olha, eu achei muito interessantes todas as considerações feitas até o momento, e é sempre muito rico quando a gente ouve da experiência de quem está com a mão na massa, operando em várias jurisdições e se esforçando aí para atender a legislações que nem sempre são perfeitamente harmônicas entre si. E eu achei muito interessante a discussão que o Thomas trouxe sobre o fato de que as Standard Contractual Clauses não são adequadas para um grupo que tem especificidades, né? E, por outro lado, as Binding Corporate Rules são um mecanismo interessante, mas que não é escalável, né? Então, eu não consigo imaginar que a NPD hoje vai aprovar dezenas de Binding Corporate Rules para todas as empresas que operam multinacionalmente. Então, eu acho que o ponto que eu queria acrescentar aqui é que, para nós, em particular, que somos uma estrutura muito pequena, que temos hoje menos de 30 pessoas trabalhando e somente 2 na área internacional, sendo que uma está de licença maternidade, então olha só que cenário maravilhoso, né? A gente realmente tem que buscar focar em mecanismos que tenham essa possibilidade de serem escaláveis no curto prazo, para depois nos preocuparmos com especificidades de determinadas operações, né? E aqui um ponto que eu queria trazer, que o Thomas também mencionou um pouquinho, e assim como o Frederico, é que a gente hoje tem Standard Contractual Clauses de diferentes estilos, né? A gente tem o estilo europeu, que agora com o Guidance do European Data Protection Board se tornou um estilo muito pesado, inclusive porque exige que a própria empresa faça uma mini avaliação de adequação, entre aspas, do país que vai receber os dados, né? E temos também outros modelos, e eu acho que o desafio que a gente tem nesse momento é avaliar o quanto que vale a pena a gente simplesmente reproduzir um mecanismo europeu, por exemplo, ou tentar criar um que seja nosso e que seja talvez um pouco mais flexível, né? E quanto a isso, eu também já ouvi opiniões assim um pouquinho divergentes. Então, alguns atores dizem, não, quanto mais uniforme for, melhor, né? E outros dizem, não, mas se for para copiar o que não está dando certo, melhor não copiar. Então, também é um ponto sobre o qual eu gostaria de ouvir as reflexões aí de quem está trabalhando com o assunto. E para mim seria muito interessante compreender a perspectiva de vocês sobre isso. Posso? Pode falar. Rapidamente, só, além dessa pergunta da doutora Miriam, né, falar um pouquinho, concordo com o Antônio também, são as normas ISO, né, e algumas outras são alguns indicativos de que a empresa adota algumas medidas de segurança, né, técnicas e organizacionais, mas eu acho que ele usou também uma outra expressão, ele foi muito cirúrgico, né, ele falou assim, olha, esse tipo de norma não é indicativo de compliance. Então, uma coisa é eu ter a certificação ISO, outra coisa é eu ter um nível de compliance adequado. Não estou falando nem de 100% de compliance, mas são coisas diferentes. Então, qualquer norma que eu utilize, ela tem esse risco, né, de ser um pouco divergente em razão dessas questões, e conter lacunas. Outra coisa também é a questão de segmentos, né? Então, será que uma empresa, um grupo empresarial que atua no ramo de saúde, trabalha com muitos dados sensíveis, será que essa mesma norma ela garante algum nível de proteção para uma empresa que não seja desse segmento ou que trabalhe no setor financeiro? Então, eu acho que talvez
essas normas elas deveriam ser mais segmentadas também, né? Eu acho que não pode ter um selo generalista, uma norma generalista. Eu acho que tem sim analisar por setor, porque cada realidade é diferente. E aí eu acho que talvez trazendo um pouquinho da questão da Miriam, né? Eu acho que é um desafio mesmo, né? Então, assim, a gente tentar incorporar essas questões, como eu disse, né? Essa questão da gestão dos dados, o Antônio trouxe muito bem a questão da arquitetura dos bancos de dados, eles não são feitos. Então, toda a tropicalização dessas normas, ela é um risco. Então, sempre que a gente traz essas questões, a gente acaba correndo o risco de desvirtuar alguns entendimentos, sem a gente ir a fundo, né? Então, o Brasil ele tem uma tradição da gente importar determinadas soluções europeias se a gente levar em conta o contexto que essas soluções se deram. Então, eu acho sim perigoso, mas se for algo para a gente criar do zero, também não precisa. A gente não precisa reinventar a roda também. Então, é entender o que está dando errado lá fora e até tentar simplificar algumas soluções. Olha, isso aqui tem que ser, por exemplo, uma norma aberta, porque, como o Antônio falou, a parte legal, a parte jurídica, a lei, ela nunca vai acompanhar a questão técnica. Então, eu acho que tem que ser caso a caso. Eu acho que quanto mais aberta for, mas seguindo uma linha de raciocínio, talvez a gente consiga encontrar um meio termo para ter uma solução adequada para a nossa situação, para o nosso país. Eu acho bem interessante a aproximação que está ocorrendo até de algumas associações, né? Por áreas de atuação, no sentido de fazerem códigos de conduta ou melhores práticas, né, de implantação aí de um programa de governança de dados. De uma certa forma, a gente começa até a entender um pouco o sistema nos Estados Unidos, né, que a gente tem muitas leis esparsas aí de privacidade, que às vezes a gente olha com uma certa relutância, né, bom, navegar nisso é uma coisa difícil, mas talvez essa interação da NPD com diversas associações, entendendo aí os vários nichos, né, e as formas de utilização de dados que existem, seja uma boa saída. Assim, eu, né, como advogada atuando em escritório, tive a oportunidade de interagir aí com várias associações, e seja da área de saúde, da área imobiliária, e realmente as preocupações são muito mais direcionadas, né, das atividades específicas, cada um sabe ali onde está a pedra no sapato, seu calcanhar de Aquiles, e fica realmente uma discussão muito rica, né. Agora, esse ponto, né, frisado pelo Antônio e pelo Frederico, é muito essencial. Quer dizer, o fato de você estar compliant com ISO, né, tem as coisas no contrato, não quer dizer que na prática isso esteja ocorrendo. Então, eu acho que a estrutura da LGPD ela é muito boa no sentido de dar esse direcionamento de como você colocar de pé um programa de governança em privacidade. E aí talvez até tentando ajudar um pouco aí a resposta da doutora Miriam, porque está todo mundo preocupado com as multas a partir de agosto e querendo saber se mesmo sem regulação de transferência internacional existe o risco, né, de impor alguma multa ou não. O que eu tenho dito sempre é: vamos fazer o máximo possível em termos de estrutura de governança, né? E ter ali a implementação prática e a preocupação de que isso não fique só no mundo do papel, ou no mundo jurídico, ou do compliance, né? Mas ter mecanismos internos e o envolvimento de toda a empresa, de cultura, como apareceu aqui no chat, para que realmente esteja de pé aquilo, para que o papel realmente reflita a realidade, né? Exato, cara. Então, só para tocar um pouquinho nessa questão, de fato, a gente tem a previsão de que em agosto entrem em vigor as sanções administrativas previstas pela LGPD, e a própria lei ela é muito clara ao explicitar que é preciso que haja um regulamento de processo administrativo sancionador, que também as metodologias de cálculo de multas estejam publicamente disponíveis, que sejam debatidas, e todo o nosso processo regulatório é um processo essencialmente muito participativo, porque ele pressupõe avaliação de impacto regulatório, consulta pública e audiência pública, né? Então, nós estamos nesse momento trabalhando na minuta de processo sancionador,
E aqui o que a gente está pensando é que, na verdade, a sanção, ela é, digamos assim, a culminação de um longo processo de acompanhamento, no qual nossa preocupação não é aplicar multas, mas sim corrigir comportamentos, né? Assegurar que condutas inadequadas sejam reparadas antes que isso gere impactos ao titular, e a sanção, digamos assim, é o último estágio, né, de várias etapas de diálogo e de interação com os atores regulados, né? Então, nós temos pensado muito nessa lógica responsiva, na qual você tem uma pirâmide responsiva, a sanção está lá em cima, mas antes disso você tem mecanismos autorregulatórios, corregulatórios, correção de conduta, arrependimento eficaz, enfim, uma série de mecanismos, né? Tendo em vista que nossa missão não é aplicar multas, porque isso para a gente não impacta nada em termos de orçamento, mas sim de zelar pela implementação da LGPD. E eu acho que existe uma grande preocupação sobre a ideia de que a ANPD pudesse aplicar sanções quanto a transferências internacionais ocorridas em desacordo com a LGPD. Eu não posso aqui falar pelo conselho diretor, eu tenho que tomar muito cuidado, porque tudo que a gente diz vira jurisprudência administrativa assim, instantaneamente, mas vamos combinar que não seria muito razoável a ANPD sair iniciando fiscalização de transferências internacionais quando a regulamentação ainda não foi estabelecida, né? E eu recordo aqui que a LGPD é uma lei que, apesar de ser bastante prescritiva, ela também é baseada em princípios, e dentre esses princípios a gente tem destaque ao princípio da boa-fé. Então, eu acho que o que nós queremos ver nesse momento é o esforço das organizações, o seu empenho em se conformar à LGPD, em executá-la, em dar cumprimento a ela da melhor forma possível e com base nos parâmetros que existem na lei, que hoje não são ainda plenamente desenvolvidos ou plenamente interpretados pela legislação. O que eu tenho ouvido de colegas que advogam no setor é, olha, a gente está mantendo os padrões dos SCCs europeus, ou a gente está se baseando em cláusulas contratuais que já foram aprovados em outras jurisdições, cujas legislações guardam semelhanças com as nossas. E aqui eu não posso também, obviamente, orientar ou dizer faz assim, faz assado, mas exemplos desse tipo parecem revelar uma boa-fé e um esforço da organização de se manter em conformidade com a legislação. E com certeza, se vierem posteriormente recomendações da ANPD que forem, de alguma maneira, incompatíveis com essa, ou que ensejarem necessidade de ajustes, esses ajustes serão feitos, né, com o devido tempo. Então, a gente está, enfim, bastante tranquilo quanto a isso. É claro que um ambiente de insegurança é uma coisa que é ruim para todos, é ruim para os atores regulados, é ruim para o cidadão, é ruim também para a própria ANPD. E tanto é assim que o nosso presidente da ANPD chegou a aventar, num evento público recentemente, a possibilidade de criar algum regime transitório, né, um regime provisório que permitisse que houvesse mais segurança jurídica até que essas normas definitivas sejam expedidas. E a gente se vê um pouquinho diante desse dilema, porque se a gente parar de trabalhar nas normas definitivas para fazer um regime transitório, a gente atrasa as normas definitivas, enfim, é um pouquinho um problema de ovo e galinha, mas a mensagem que eu queria trazer é que realmente é um tema para o qual estamos bastante atentos, a gente está buscando se cercar de informações, se cercar, enfim, das melhores práticas que existem por aí, para que possamos, o mais rápido possível, ter regras um pouquinho mais claras sobre como, né, interpretar e aplicar a LGPD no que tange às transferências internacionais. Para a gente não ter a entrada pela porta dos fundos, né? Então, quer dizer, temos uma lei que funciona, que está muito boa, mas aí pela porta dos fundos, a hora que se transfere dados, que é uma coisa absolutamente natural, como a gente viu aqui hoje, né? Seja num cloud, a gente tem aí um desrespeito aos princípios que tanto foram, né, impostos aí pela lei depois de tantas discussões. Eu acho que talvez passar a palavra mais uma vez para cada um de vocês. Bom, primeiro, a OAB está aqui me pedindo para lembrar a todos os participantes. Temos aqui atualmente 210, já chegamos a ter 219, eu estava contando, então é um grande sucesso. Muito obrigada a cada um de vocês. Mas que vocês, por favor, preencham o formulário, para a OAB é muito importante, para fins de organização e de pensar aí no formato. E queria agradecer muito também a ANPD na figura da doutora Miriam aqui, porque se tem uma parte importante, né, de papel da ANPD, é a conscientização, né, o treinamento, a conscientização, e o que eu vejo, assim, a quantidade de esforço e de participações dos diretores da ANPD e também do outro corpo da ANPD, né, que estão abaixo, de lives e de interações com a sociedade no sentido de esclarecer é realmente louvável, é um esforço enorme, e eu me pergunto quando que ainda sobra tempo para dormir ou cuidar da família. Então, muito obrigada, doutora Miriam.
é realmente muito gostoso ter essa possibilidade de debater e essa porta sempre aberta, que é o que a sociedade está percebendo mesmo, e também uma agilidade muito grande em trazer a agenda e já começar com os processos, né? Estamos todos muito bem, eu pelo menos, né, acho que falo aqui pelos presentes, muito bem impactados e surpresos até, né? Porque a gente tem um standard muito bom, né, em termos de regulação na Europa e das autoridades locais, e ficava sempre essa pergunta, né, como vai ser no Brasil. Então foi uma agradável surpresa aí desde novembro. Queria abrir aí mais para os palestrantes, quiserem fazer mais alguma observação, a gente já está com quase 1h30, a gente tem que caminhar para o encerramento daqui a pouco. Thomas, a palavra é sua. Só comentar sobre a palavra da doutora Miriam deu um certo alento aqui, principalmente a gente que está no front, e complementar, né, sobre a pergunta dela e complementar a resposta do Frederico. Eu acredito que se a NPD né, com apoio aí nas consultas públicas, etc., a gente conseguir padronizar e trazer um pouco de brasilidade para as standard, para as cláusulas contratuais padrão, que é o que eu estou vendo que vai ser a solução mais rápida e mais efetiva, segundo a doutora Miriam. Eu acredito que se a gente pudesse padronizar isso um pouco, trazer um pouco mais de experiência brasileira, até considerando que a LGPD tem mais bases legais, tem mais possibilidades, né, do que a própria GDPR, por exemplo, né? A gente tem, inclusive, uma base legal, né, de proteção ao crédito, que é uma coisa meio inédita. Então, se a gente conseguisse uma padronização mais brasileira, eu sei que é difícil, né, porque a gente já está, inclusive, nós mesmos, né, na linha de frente, a gente já está adotando padrões europeus por falta, né, de outros padrões, mas eu acredito que aí minha percepção, né, se Antônio, Karin ou Frederico tiverem outras, mas a minha percepção é que se a gente pudesse, lógico, com a contribuição da sociedade civil aqui do Brasil, a gente pudesse fazer essa brasilidade nas cláusulas, seria uma situação muito interessante. E mais uma vez, repetindo aqui o que a Karin acabou de falar, é muito bom ouvir a doutora Miriam, né, e a Autoridade Nacional Brasileira tendo essa disponibilidade, porque realmente a gente viveu, principalmente no ano passado, né, até para poder reportar para o nosso board, para o nosso CEO, para outras áreas da empresa, né, que às vezes a gente nem sabe que está tratando dados, né, como que isso seria, foi um pouco de ansiedade que a gente viveu esse período. Então, agora a gente tem, nessas palavras, a gente tem aí um pouco mais não vamos dizer tranquilidade, porque o programa de adequação das empresas ele tem que ser sempre um programa contínuo e que a adequação ela não para nunca. Ela é um projeto, ela começou como um projeto dentro da organização, mas agora ela desemboca efetivamente no framework e no programa de privacidade geral e global das organizações, né? Estou falando aqui da qual eu trabalho atualmente, que é uma organização muito grande, então a gente tem essas dificuldades perenes, né? Mas muito obrigado aí pela oportunidade, doutora Karin, muito obrigado a todos os outros palestrantes também, doutora Miriam, pelas palavras, e fico à disposição para falar mais alguma coisa. Frederico, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Já falei muito, cara. Eu vou deixar o Antônio fechar e agradecer também pelo convite. Eu acho que foi muito profícua a discussão. É um tema que, se deixar, a gente vai falar mais 3 horas aqui, não é o objetivo. E também me disponibilizar também, se alguém quiser, depois mandar no LinkedIn, tiver alguma dúvida, a discussão está aí e vamos lá. A gente tem aqui elogios no chat, estou chamando aqui a nossa live de aula, palestrantes excepcionais, precisamos de mais discussões e tema e material para conseguirmos acompanhar. Então, tá aí o convite do Frederico, né? Acho que hoje as redes sociais possibilitam muito esse contato, né? E eu acho que, mais do que qualquer outro tema, eu nunca vi tanto material gratuito disponível na internet, né, a respeito de privacidade e proteção de dados pessoais, principalmente internacional. Então,
Acho que havendo disponibilidade e boa vontade, né, é possível para qualquer um correr atrás aí. Mesmo a doutora Miriam tem várias lives disponíveis, né, vários eventos, seminários, enfim, é procurar mesmo. Antônio, passo a palavra para você. Obrigado. Bem, vou ser curto, mas eu diria existem duas grandes áreas, uma do ponto de vista técnico. Eu acho que é importante dizer-se que a privacidade é possível, tecnicamente, simplesmente o que muita gente se calhar entende como privacidade não é bem exatamente a mesma coisa. E aí é importante realmente falarmos sobre controlos e sobre o que é que efetivamente é possível. Pronto, do ponto de vista técnico, a granularidade de controlos que existem hoje em dia não nos pode fazer pensar de outra forma. Isto é uma regra hoje em dia. É possível. E a partir do momento em que é possível, isso cria, por parte de todos, a responsabilidade de usar esses controlos de uma forma efectiva. Por isso, sempre que alguém me diz, privacidade não é possível. Não, lamento, mas isso é uma desculpa que algumas pessoas usam para tentar não implementar a privacidade. Mas ela efetivamente é possível do ponto de vista técnico. Essa é, acho, uma das grandes verdades que hoje em dia, até por muitas pessoas técnicas, precisa de ser mesmo esclarecida dessa forma. Outra parte é mesmo a componente humana. É muito difícil, porque simplesmente estamos a falar de dois mundos a chocarem de frente um com o outro, dois planetas quase, onde efetivamente não existe assim tanta gente que consiga ir tanto à parte legal como à parte técnica e pôr estes dois mundos a comunicar. Mas é possível, com muita humildade, muita comunicação, talvez um dicionário que seja desenvolvido em conjunto, também é uma boa forma de avançar com estas coisas para a frente. Mas acima de tudo, também temos que perceber que hum, a privacidade é um produto. Hum, Nós às vezes tendencialmente pensamos que privacidade tem a ver com direitos humanos e existe uma parte de privacidade que tem a ver com direitos, mas devido à forma como estes controlos podem ser efetivados, privacidade também é um produto. E este produto precisa de ser prestado aos consumidores. Os consumidores já o esperam e o nosso trabalho é colocá-lo, vamos dizer, na ponta dos dedos deles, para que eles possam decidir que tipo de dados é que querem dar a que tipo de empresas e se essa comunicação toda é feita de forma a que, da perspectiva do consumidor, seja suficiente e da perspectiva do regulador também. E é esse o desafio que temos pela frente. Muito obrigado. É bem curioso, né? Essa versão aí um pouco consumerista e capitalista da privacidade, mas é a mais pura verdade, né? Se a gente não paga por um serviço, o preço talvez sejam seus dados. Enfim, é uma coisa a se pensar sempre, mas eu acho que a LGPD trouxe muito essa conscientização, né, para a população, como nunca antes, né? Eu vejo as pessoas muito próximas, enfim, que não são advogados, até se preocupando agora com políticas de privacidade, lendo, né, e por aí vai. Doutora Miriam, quiser fazer mais Sim, eu alguma? gostaria só de concluir realmente agradecendo a oportunidade de debater com todos. De fato, na NPD a gente tem se empenhado muito para participar desse tipo de evento, porque
como eu mencionei logo no início da nossa conversa, é uma lei muito complexa que se aplica a inúmeras searas da economia, do próprio poder público, e seria realmente uma ilusão a gente achar que conseguiria chegar a boas respostas sem conversar com quem está com a mão na massa, com quem está, de fato, vivenciando as especificidades de cada setor. Então, sou muito grata pela oportunidade de trazer aqui algumas informações, ainda que preliminares, ainda que mais perguntas do que respostas, e para mim foi super interessante ouvir a fala do Frederico, do Thomas e também do Antônio Sérgio, certamente trazem muitos elementos para a nossa reflexão lá na NPD, então queria também me colocar à disposição para futuros diálogos sobre esse tema e sobre outros também, e mais uma vez parabenizá-la, Karen, pela organização desse painel tão interessante. Eu é que agradeço a cada um de vocês pela disponibilidade, por estarem aqui, alguns no meio das férias, e, enfim, foi muito frutífero, eu fiquei muito feliz, acho que foi uma escolha muito acertada ter trazido cada um de vocês, e muito obrigada. Então, desejo a todos um bom dia, uma boa semana, e que as discussões continuem, né? Tchau, gente, boa tarde. Obrigado, Obrigado. gente. Tchau, tchau. Até a próxima.